Vamos lá então para aquele comentário de fim de noite do Baú do Trader, pouco mais tarde, função aí de eu estar em trânsito, mas não podia deixar de comentar com vocês num dia como esse, de uma alta expressiva, e a terceira alta não consecutiva, bastante expressiva do Ibovespa. Então, para aquelas considerações aqui de costume. Então, esse é o gráfico diário, não precisa entrar tanto em detalhes. Nós temos dois movimentos que já precederam esse de hoje, rompendo então os 120 mil pontos, aqueles períodos ali de uma certa parada técnica, e aí realmente o arranque, esse grande arranque na data que eu tô gravando esse vídeo. Quando nós simplesmente trocamos aqui para um período semanal, que eu gosto sempre de analisar com vocês no período semanal, e quando o mercado quer subir, ele sobe na sua cabeça, esqueça os fundamentos. Os fundamentos não mudaram. Então o Dalmodaran, grande especialista em valuation, né? Anos atrás eu tenho a entrevista dele aqui guardada, onde ele diz, olha, perguntaram para ele, não, mas o SP500 está subindo assim, assado, o que você acha? Eu falei assim, olha, valuation, empresas é uma coisa, índice, qualquer índice de mercado de renda variável é outra coisa. Então não tente, você nunca vai encontrar uma relação entre fundamentos e número de pontos do índice, seja para cima, seja para baixo. Isso o Dalmodaran dizendo, né? Então, vejam só, quando a gente troca para um gráfico semanal, fica evidente que nós já tivemos aqui, isso aqui era 2022, um patamar aqui do 120 e poucos mil pontos. Tivemos recentemente aqui também, quando houve todo aquele frisson, lembram maio e junho de 2023? Também, então, nós tivemos esse frisson e tal, o que não quis dizer que depois ele definhasse e viesse aqui, como a gente viu, aquele agosto terrível e tal. E agora, de fato, não só ele superou esses dois topos aqui, como ele avançou, né, fortemente acima disso aqui. Mas veja, isso aqui, se a semana tivesse terminado hoje, nós teríamos então 3 semanas de alta consecutivas do índice Bovespa. É claro que quando você faz aquela análise, que eu já coloquei aqui para vocês, se você colocar aquela análise aqui assim, de parâmetros comparativos do que seria o ano, lendo aqui para vocês, ó, com essa alta finalizada de hoje, no ano de 2023, são 12,24 de valorização do Ibovespa, atingidas hoje. Então, é evidentemente que somente hoje ele superou o CDI acumulado. Eu estou usando o CDI porque, como o CDI ele não para, né, ele não sofre marcação a mercado, você tem que ter um parâmetro, uma linha d'água, e no Brasil você tem que ter o CDI, mesmo você está falando de renda variável, que tem uma relação aqui de retorno por risco, né? Mas quando você pega um ano, exatamente um ano, ele perde do CDI. Então, isso é uma coisa que você tem que começar a avaliar. Essa valorização, por mais expressiva que foi nessas últimas 3 semanas, quando você olha em perspectiva de 12 meses, não significa que a sua relação de retorno por risco foi favorável, né? O cara que ficou no Tesouro Direto, do ponto de vista da relação, índice de Sharpe, por exemplo, ele teve um resultado muito mais positivo, porque do mesmo jeito que isso está subindo em 3 semanas, ele pode evaporar como foi meses atrás, né? É muito tênue isso. É claro que se você está simplesmente operando tendência, os fundamentos ou o que vai acontecer até o final de 2023 pouco importa. E aí que eu quero entrar com vocês
Aí que eu quero entrar com vocês numa análise que, acompanhando esses últimos dias, e principalmente o que aconteceu em 14 de novembro, o mercado brasileiro, acho que é sabido, ele é o rabinho do cachorro, né? O cachorro está lá nos Estados Unidos, certo? É o SP500. Então, é o SP500 que abana o rabinho. Tanto é que das principais ações brasileiras que têm ADRs nos Estados Unidos, se vocês pesquisarem, vocês verão que em dólar, o maior volume negociado está lá, não está aqui. Né? A criação dos ADRs, isso já é de longa data, drenou a liquidez da Bolsa Brasileira para fora. Estou falando das grandes empresas, as mais negociadas. Eu estou falando de Petro, Vale, bancos, os principais bancos, está tudo lá fora. Né? Então, quem de fato abana o rabinho, né, é o cachorro que está lá, e não é o rabinho que vai abanar o cachorro. Né? Muito bem. Por que eu estou colocando isso? Né? Mostrando aí novamente o gráfico aqui da autoexpressiva. Nós temos essas paradinhas técnicas muito controladas, o mercado ele ficou ali, tal, oscilando no mesmo patamar. E aí, finalmente, ele dispara. Numa primeira tentativa aqui, e depois, mais fortemente, no dia 14 de novembro. Bom, o que eu quero alertar para vocês? Quem comanda os movimentos de curto prazo nas bolsas, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Europa, são os algoritmos de alta frequência que saiu uma matéria esses dias aí no Wall Street Journal falando, por exemplo, como o investidor, a pessoa física, por exemplo, ele fica refém desses movimentos. Você pode colocar o sistema que você quiser na sua casa, eu já comentei aqui, você pode colocar o que você quiser, né? Você não bate um algoritmo e a capacidade que eles têm de fazer milhares de transações por segundo. Eu estou falando que eles operam vários ativos em várias jurisdições diferentes. Então ele está operando lá na Nasdaq, na New York Stock Exchange, está operando ao mesmo tempo quando abrir a Bovespa, ele também está operando na bolsa e fazendo as arbitragens e tal, coisa que jamais um humano conseguiria fazer nessa velocidade. É assim que as coisas têm funcionado. Mas isso no curto prazo. Por quê? No longo prazo, ou médio prazo, meses, trimestres contra trimestres, são os fundamentos que vão prevalecer. Mas, quanto menor for a janela, aí você não precisa de fundamento nenhum, como eu já comentei com vocês. Então, por isso que eu não questiono a alta de hoje. Ela subiu na sua cabeça. É feliz o cara que estopou, zerou, entrou, zerou, botou o dinheiro no bolso, né? E agora ele vai ter que repetir o processo depois do feriado de 15 de novembro. Boa sorte para ele. Né? Muito bem. Quando, logo de manhã, os mercados fechados, só já aquele mercado futuro começando a funcionar. Interessante que os algoritmos hoje, eles sabem dos eventos. Eles têm na programação, você coloca os eventos. Evento pode ser pagamento de um dividendo, tal, que principalmente no mercado americano é muito regular. O cara já divulga com muito tempo de antecedência quando é que ele vai divulgar os resultados. E também os dados macroeconômicos e tal, como, por exemplo, a inflação, né? O tal do CPI, que como se fosse o único parâmetro que movesse a economia. É um dos parâmetros que o Federal Reserve tem que analisar. Veja que depois da reunião do Fed dias atrás, ele não se pronunciou dizendo que as coisas já estavam resolvidas. O Powell, inclusive, deu uma entrevista posterior dizendo que, olha, as coisas não dá. Então, não é, vejam o que eu vou dizer, não é a publicação de um CPI, como foi publicada na data de hoje, que muda o quadro dos Estados Unidos. Eles estão muito longe da meta de 2% de inflação.
Quando você abre, se você for lá no Departamento do Trabalho americano, né? E abre a tabela inteira, coisa que nenhum jornal tem espaço para ficar publicando isso, ele só coloca que o CPI foi muito bacana e tal, vai tourinho, aquela coisa toda. Você vê que o número que se chegou, você tem que analisar a qualidade do número. O número você pode ser o que você quiser, você tem que ver a qualidade do número. Ele só chegou no nível praticamente zero do CPI em função da queda do preço do petróleo. Esse foi um item, mas que ele contaminou todo o cálculo ali e tal, né? Não sei se isso vai acontecer à medida que o inverno vai se aprofundando no hemisfério norte. Estamos apenas no fim do outono no hemisfério norte. Mas isso não importa para o algoritmo, porque o algoritmo previamente programado, ele sabe a data de publicação do CPI. E os parâmetros de decisão do algoritmo já estão colocados ali, você programa ali dizendo assim, olha, if o CPI for tanto, você faça isso. Se o CPI for é tanto. Então, é óbvio que os algoritmos já estavam preparados no momento em que ele captura o dado do CPI, ele já começa a agir no mercado futuro.